Boa tarde, vida, aos filhos dos nossos filhos, aos amigos dos nossos amigos. Com vocês, no Nem Tudo é Só Política, Raul Alfredo no comando. E com Deus, vamos todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, porque só Ele salva, viu, gente? Na hora de tribulação, segura na mão dele e vá. Mas não só na hora de tribulação, na hora da alegria também. Pense em Deus, agradeça todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, porque só Ele salva, viu? Hoje é um prazer aqui estar gravando esse programa. Por que é um prazer? Porque eu estou, depois de muito tempo, de muita, assim, não porque ela não queria vir, mas devido à agenda dela, que é uma pessoa comprometida, ocupadíssima, eu nada mais, nada menos que estou aqui com a presidente regional da CUT, por isso que eu vim até de vermelhinho, PT, presidente, diretora do Sindiúti, que ela vai falar melhor aqui, nada mais, nada menos do que Marilene Alves. Vocês não sabem quem é Marilene Alves? Simplesmente deputada, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Leninha. Muito boa tarde, Leninha. É uma satisfação imensa ter você aqui no meu programa para engrandecer o Nem Tudo é Só Política. Muito obrigado por você ter aceitado de maior bom coração lá na Rose, você ter aceitado o convite. Muito bem, sempre com um sorriso no rosto. Eu quem agradeço. Primeiro, uma boa tarde, né, aos que acompanham esse podcast tão, Nem Tudo é Só Política. A você, é com alegria que eu estou aqui, viu, Raul Alfredo? Assim, uma alegria muito grande. Eu imagino sempre que os meios de comunicação é uma forma bastante eficiente para a gente conversar e para a gente também expor nossos posicionamentos, enfim. Parabéns pelo trabalho, eu espero que você tenha sucesso cada dia mais. Deputada, aqui é diferente de tudo, presidente. Vou chamar ela de presidenta, tá, gente? Porque ela é a primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Uma das maiores bancadas do país, tendo 14 mulheres lá dentro, deputadas. Uma das maiores do país. Presidenta, eu gostaria de dizer que aqui é diferente de tudo que você já viu. Todos os programas que você já viu. Aqui é como se você estivesse na sua casa ou num boteco, batendo um bate-papo. Aqui não tem censura, não tem nada. Pode falar o que pensa, pode falar o que quer. Aqui a gente está como amigos nessa mesa aqui, como sempre fomos também, pelo carinho que eu tenho por você e por você ser essa pessoa tão meiga e tão bacana. Apesar de ser petista sindicalista, como nós estávamos falando antes aqui, você é uma pessoa leve de se levar, leve de tratar as pessoas. Então você está de parabéns. Continue assim, deputada, que o seu futuro será promissor, sem sombra de dúvida. Já é, mas será mais ainda. Eu te admiro muito, deputada. A deputada Leninha, ela vem com a reeleição no PT. Ela vai falar isso aqui melhor do que eu para falar. Ela vai falar. Ela vem na reeleição, ela é de Montes Claros, de família humilde, e vai falar um pouco da infância dela. Leninha, agora é com você. Eu gostaria, e o público nosso também, de saber como foi sua infância lá naquele norte de Minas, que tem fama de tão sofrido, aquelas terras lá, né? Minha mãe também vem do Jequitinhonha, de Jacinto, então eu conheço muito bem aquela região. E realmente não é só fama. O pessoal lá parece que sofre mais um pouquinho mesmo do que o pessoal do sul aqui, noroeste, sul. O norte, ele tem que ter um pouco mais de cuidado. Então, eu gostaria que você contasse a sua infância aí para nós, querido. Primeiro, gratidão por externar esse sentimento e afeto à minha pessoa. Eu penso que o mundo precisa de mais gente como nós, né? Primeiro, acreditar em Deus, como você disse, tudo graças a Ele. Então, a gente não conseguiria chegar onde nós chegamos se não fosse da vontade dEle. Mas é claro que, além dEle, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Porque tem gente que fala assim, se Deus quiser, Deus quis assim. Não, Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você conquiste seus sonhos, Deus quer que você realize tudo que você deseja nesta vida, mas você também precisa fazer a sua parte. Bom, eu sou de uma família numerosa, 8 irmãos. Meus pais semi-alfabetizados no Mobral, naquela época. Lembro perfeitamente, minha casa não tinha energia elétrica e que a gente sempre primou pela educação. Meus pais sempre avaliaram que era importante a gente estudar. E eu me lembro perfeitamente do esforço que eles faziam para a gente permanecer na escola. Lembro das dificuldades, né, com relação a material escolar, o próprio uniforme, a dificuldade que era, né, para colocar todo mundo na escola.
E me lembro das noites em que tinha lamparina, não sei se você sabe da lamparina. Sei. Que usava querosene, tinha o pavio, e que a gente tinha que apagar a lamparina, porque o querosene também era caro. Se ficasse com a lamparina ligada a noite inteira, gastaria mais querosene. Por isso tinha que ler até a hora que tinha que apagar a lamparina. Mas a leitura sempre me acompanhou. Inclusive, quando tinha... Não sei se você lembra também, a gente tinha uma banca do livro que tocava os livros usados. Você levava um livro e trazia um outro. E foi assim que eu fiz o rodízio de grandes leituras, de grandes clássicos, né, da literatura brasileira durante a minha adolescência e juventude, graças a essas iniciativas que existiam. Então, como você mesmo disse, eu vim de uma família trabalhadora, então daqueles que veio de baixo para ocupar a política. Isso é muito importante porque... Quando a gente fala da fome, das dificuldades que as pessoas têm de ter um dinheiro no final do mês para pagar uma conta, das dificuldades de atender um pedido de uma criança, de um brinquedo, ou na época do Natal, você vê a desigualdade muito grande, a gente fala com mais legitimidade dessa situação, porque a gente viveu isso, porque eu vivi isso, né? Então, eu preciso valorizar muito, não só a questão financeira, mas as oportunidades que a vida nos deu, porque quando você sai de uma situação de pobreza e de muita dificuldade e está em outra situação que tem melhores condições para você acessar recursos, acessar informações, é muito diferente. Então, a minha infância foi marcada também por muita alegria na rua, brincando na chuva, na enxurrada, jogando futebol com os meninos, mas também de muita dedicação aos estudos, mas também de muito enfrentamento, inclusive ao racismo, que já existia naquela época. Eu, uma criança que me considerava inteligente, nunca, por exemplo, fui selecionada para representar a minha sala, a minha escola, em qualquer lugar fora daquele ambiente. E o racismo, só te interrompendo, presidenta, o racismo era pior ainda naquela época, né? Porque você era... Podia denunciar, você não podia expor, né? Aquela atitude daquela professora, que ao não permitir que você sentasse na primeira carteira, que você tinha que ir para as últimas carteiras, porque quem sentava nas primeiras fileiras eram as meninas mais brancas, endinheiradas, enfim, nós estamos falando de cor da pele, com questão social, financeira, né? Então, era visível essa história do racismo, mas, ao mesmo tempo, na adolescência e juventude, também foi muito importante que a luta não se faz sozinha, que a coletividade é fundamental. A gente só consegue mudar o mundo quando a gente se junta a causas, as pessoas que pensam como a gente. É claro, a gente faz a nossa parte, mas para fazer as transformações tem que ser mais de forma coletiva, associativa. Então, desde também na adolescência, eu entendi que era importante estar na associação do meu bairro, estar na igreja, na pastoral, então, no sindicato, foi logo depois. Então, também foi toda uma formação política calçada na coletividade. Que eu posso fazer minha parte, mas eu faço muito melhor se eu estiver ao lado e junto com aquelas pessoas que querem fazer mudança no mundo. Isso é muito bom, deputada. E, inclusive, pegando carona no que você está falando, você é uma vencedora. Você chegou... Eu imagino que quando você estava lá na sua infância, quando você chegou a ser presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais... O que te passou na cabeça quando você sentou a primeira vez naquela cadeira? Porque você é uma pessoa humilde. Você é uma pessoa que nós vemos todos os dias lá. Você trata bem um pipoqueiro, como o maior dos deputados maiores lá, o presidente, o Tadeuzinho. Você trata todos iguais, que eu já reparei. Eu sou muito observador, deputada. Então, o que te passou quando você sentou naquela cadeira? Te veio a memória da infância, da infância difícil que foi? Porque você chegou a um dos maiores cargos mais altos do Legislativo do Estado de Minas Gerais. Então, o que te passou lá? Porque isso é bom para o eleitor saber, para as pessoas saberem também qual é a sensação de vitória também. Porque a gente só pode colocar, deputada, falar que está sabendo quando a gente passa aquilo. Senão a gente imagina. Eu imagino que você passou fome. Porque, por exemplo, eu nunca passei fome. Então, eu imagino que deve ser uma fome. Porque se eu fico 2, 3 horas sem comer, já fico louco. Imagina você não ter projeção e não ter perspectiva de comida. Então, eu queria saber isso aí, deputada. O pessoal pode ter curiosidade de saber qual que é a imagem que passou na sua cabeça, o agradecimento. Eu tenho quase certeza que você agradeceu a Deus.
Claro, eu tive a oportunidade de estar presidente da Assembleia por 2 momentos. E eu também agradeço muito ao presidente Tadeuzinho, que é uma pessoa que também é da minha cidade. A gente nunca teve convivência, né? O pai dele foi prefeito lá, mas aquela história da distância entre nós, né, dos mais baixos, com aqueles que estão no poder. Então, também nunca tive muita relação assim, com o pai dele. Mas ele foi uma grata surpresa que eu encontrei aqui na Assembleia. A convivência, é uma pessoa que eu também admiro muito. E eu sei que ele também possibilitou essa oportunidade, mas eu agradeci muito a Deus, com certeza, todo dia eu agradeço por estar onde eu estou, por isso eu rezo todas as manhãs, para que Deus me dê sabedoria, para eu fazer a justiça, para eu levar a paz, para eu tratar o outro como eu trato a mim mesma, né? Então, assim, com cuidado, e de fato é isso, eu chego lá, eu vejo o limpador dos vidros lá da janela, eu vou lá, e meu irmão, dou um abraço, cumprimento, pergunto se está tudo bem, então eu imagino que quem limpa o chão é tão importante com quem preside a casa, com quem está na diretoria. Quem serve uma água é tão importante como... Então, assim, a função e o papel de cada um dentro da Assembleia é muito... Quer dizer, para mim, isso é muito simbólico, né? Então, tratar os meus como eu gostaria de ser tratada. E quando eu digo os meus, é isso, né? Porque eu sempre digo que eu já fui muitas vezes, por exemplo, no aeroporto, eu vejo o meu povo negro, pobre, lavando banheiro. Eu vou no restaurante e vejo o meu povo na cozinha, fazendo a comida e lavando os pratos. Eu quero ver meu povo também sentando para ser servido, indo viajar de avião. Então, eu estou dizendo de um sentimento que é de busca por essa justiça. E não é com ódio, nem é com violência, não é atribuindo culpas. É um sistema muito complexo nesse país, né? Que trouxe muita desigualdade, e cada dia que passa essa desigualdade aumenta mais. Então, a gente tem que procurar, eu sempre falo que o Papa Francisco, na sua encíclica Fratelli Tutti, ele fala lá na seção 5, que a prática da boa política, da melhor política, ela passa pela caridade, pela solidariedade, pela fraternidade, mas principalmente pela justiça social. Que a nossa política não pode se reduzir a partidos, que a gente, inclusive, tem que extrapolar isso. A boa política é fazer com que o recurso público chegue em quem mais precisa, a boa política é o respeito às divergências, enfim. Então, quando eu me tornei presidenta 2 vezes, agradeci a Deus, lembrei dos meus pais, que não estão mais aqui, mas provavelmente onde estão muito orgulhosos do caminho que eu percorri. E, é claro, eu sou fruto não só da educação que eles me deram, mesmo na pobreza, mas fruto de um processo de formação cidadã, cristã, né, de ser presença mesmo de Deus no mundo, que eu penso que a gente, né, andando neste mundo, a gente precisa também ser reflexo de que é o amor, de que é a fraternidade, a solidariedade, o que é o bem comum, né, não acumular, mas distribuir mais, né? Então, eu penso que a gente pode construir um outro mundo e outra política quando a gente tiver pessoas que ocupam esses espaços com pensamento, de fato, da justiça social. E essa polarização, deputada, esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, você acha que isso aí soma positivamente com a sociedade ou você acha que subtrai? Subtrai negativamente com a sociedade, que o pessoal fica muito dividido. Como que você vê essa polarização que se instalou na política hoje, não só mineira, como na brasileira? Bom, primeiro, a política ela sempre foi muito maltratada pela corrupção, desde o processo de entrada, né, dos portugueses no Brasil. A gente está falando de um processo desde a origem, né, do Brasil colônia. Então, a política sempre foi muito maltratada. Eu penso que a política é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, quando ela é bem praticada. Quando a prática da política, né, pressupõe que a pessoa quer acumular riqueza, quer ser injusto, quer criar política para meio que ferrar o povo, isso é muito ruim. A boa política é aquela que pensa no bem comum, que é na maioria. E eu penso que no Brasil, a boa política é aquela que pensa principalmente no povo mais excluído, que não tem acesso à comida, à escola, à saúde, à cultura, ao lazer, enfim. A polarização em si não é tão ruim. O problema é a violência gerada pelo ódio das pessoas nessa polarização. Porque, você ter as contradições é normal, você contrapor a ideia do outro é normal. Agora, não pode ser normal você tratar a política xingando de vagabundo, de ladrão, desqualificando a pessoa humana. É uma deteriorização da humanidade. E uma parte está na política, em que as pessoas
não quer discutir o conteúdo, a ideia, o posicionamento político. Elas querem, além disso, elas colocam a pessoa. Eu nunca chamei, por exemplo, o governador Zema, que eu sou oposição, de vagabundo. Nunca desqualifiquei a pessoa dele. Ele é um homem, um sujeito que merece respeito. Claro. Eu combato as ideias dele e combato aquilo que ele pensa para o Estado mínimo, né? Então, eu penso que desde a última campanha eleitoral entre Bolsonaro e Lula, instalou-se no Brasil, né, como a gente fala, uma central do ódio. E eu estou falando, não é só de um lado ou de outro, né, de pessoas que são radicais demais no sentido de não enxergar o outro como um sujeito de direito, um sujeito que pode também se posicionar de forma diferente. Eu penso que nós não podemos ser portadores da mensagem do ódio na política. E ser portador dessa mensagem do ódio, o mundo já está tão violento, a insegurança está tão grande, que nós, enquanto seres políticos ocupando cargos, não devemos alimentar esse tipo de clima e esse tipo de relação com o outro. Então, eu penso que, do ponto de vista da política, é muito bom ter as contradições, a polarização. O que não é bom, que é negativo, é trazer isso para o campo da violência pessoal e da violência política de gênero. No nosso caso, nós mulheres, sofremos muito, né? Nós mulheres somos interrompidas, às vezes querem nos silenciar. Nós mulheres trazemos uma pauta muito diferente do cuidado, do direito da pessoa, cuidado com as crianças, com os idosos, da segurança alimentar. A gente traz uma pauta diferente. Não é que é melhor ou pior do que os homens. Eu acho que a nossa pauta se completa. Mas como, historicamente, nós ficamos muito fora da política, alguns temas só ganham relevância com a nossa presença. Mas aí também a gente tem, no nosso caso, no Brasil e no mundo, o que a gente chama de violência política de gênero, é quando aqueles acham que nós não temos capacidade, não temos competência, que a gente não pode ficar ocupando esse lugar, que a gente é uma ameaça, que a gente traz temas que são temas espinhosos, né? As pessoas têm a mania de falar que nós defendemos direito humano para defender bandido. Não é isso. A gente defende as vidas. O policial que sai de manhã de casa para fazer o seu trabalho e que é morto durante a sua atividade, merece todo o nosso respeito, nossa atenção e nosso cuidado. Da mesma forma que a gente também trata, né, a pessoa que às vezes não tem oportunidades na vida, as pessoas cujas portas foram fechadas, não estudaram, não viram outra opção no seu mundo do tráfico, da droga, merece oportunidade. Que a gente precisa cuidar mais disso. A política não pode dar segurança pública. Por exemplo, Raul, se limitar à questão mais presídio, mais viatura, mais polícia militar. A política de segurança tem que tratar do desenvolvimento social, de disputar a juventude no tráfico lá no morro, de criar oportunidade, programas sociais. Então, o investimento, às vezes, no sistema de segurança é muito maior do que na prevenção de um sistema que pode salvar vidas ali antes que as pessoas caiam no crime. A mesma forma que eu falo da saúde. Nossas emendas são para hospitais, é para remédio, é para ambulância. Por que não pode ser uma emenda para discutir prática de esporte, para prevenir, né, pressão alta, diabetes, segurança alimentar? Por que a gente não faz uma prevenção para que a pessoa viva mais? Claro. Então, você tem dinheiro que é para a doença, é para a morte, não é para a saúde. Para a saúde, teria que ser um outro programa. Discutir na escola a importância de ter alimentos saudáveis, prática de esporte, é cultura, é lazer, tudo isso é saúde, né? Claro. Então, nós precisamos mudar um pouco a rota da política para discutir outras formas para a gente chegar naquilo que eu imagino que seria o ideal. A gente ter as pessoas vivendo mais e melhor, as pessoas estarem mais seguras, porque não tem medo, não tem que construir muros cada vez mais altos, não tem que pôr cercas elétricas para... Né? Então, a gente tinha que construir um outro mundo para... Como era antigamente, né, deputada? Na nossa época aí, nos anos 80 e 90, eu costumo dizer, deputada, que foi uma época de ouro, uma época de diamante, vamos se dizer. Porque o seu muro era baixo, você passava na casa do outro, falava... Hoje em dia não tem isso. Claro, a tecnologia traz seus benefícios, mas traz seus malefícios também. Costuma dizer o seguinte, como todo mundo sabe, aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Isso aí é fato. Agora, deputada, o que a senhorita está falando aí, eu concordo demais, porque eu tenho um amigo também, um deputado também, veterano, há muitos anos, perdeu a eleição agora, quer dizer, deixou de ganhar. Na verdade, eu acho que os mineiros também deixaram de ganhar, o João Leite. Ele sofreu demais com isso aí, que é até de um partido oposição ao seu, que eu também era do PSDB, mas era uma oposição também na época sadia, né? Uma oposição que trocava ideologias diferentes, mas sempre com respeito. O João Leite, ele sofreu muito
com isso aí que você está falando, com os direitos humanos. Sofreu demais. Pegou uma carga negativa aí. Um abraço, viu, meu amigo João Leite? Um abraço. Tá? Você tem um eterno admirador aqui, tá, querido? E, ô deputada, eu te parabenizo pela sua visão que você tem sobre os direitos humanos. É isso mesmo, não só também só pelo lado da doença, mas também pelo lado da alegria também. Claro. Levar todos os conhecimentos, porque uma coisa puxa a outra, né? Tudo é o psicológico, né? Eles falam que o cérebro é o comandante, né? A presidência da cabeça. Então tem que estar bem psicologicamente mesmo, para não só pensar em doença, isso. Eu acho assim, ó, magnífico, deputado, a sua visão aí. Nós temos um quadro aqui, ó, e oferecimento, gente, Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa. Um abraço, viu, Bruno? Um abraço, Marcelo Araxá, ó, companheiros, e determinante. Colégio pré-ENEM e agora colégio. Quem faz, passa no vestibular. Um abraço, o Renato e ao Rafael. Deputada, nós temos um quadro aqui que é a Rapidinha. O que é Rapidinha? Nós falamos uma palavra, você resume com uma frase ou uma palavra só. Sobre as perguntas que eu vou fazer para você aqui. Não é nada de suspense, que o pessoal fala rapidinho, que rapidinho. Não. A deputada, gente, também já foi professora, é formada em Ciências Biológicas, tá? Pela Unimontes. Tá bom, gente? A deputada já foi professora também. Já deu aula, um desenvolvimento social, por isso que ela fala tão bem de desenvolvimento social. Muito bem preparada, tá, gente? Não é à toa que a pessoa chegou lá onde chegou, não. Porque o pessoal costuma dizer, mas ela chegou tão... Não, ninguém viu o caminho que ela passou, percorreu para estar aqui agora, tá bom, gente? Então fica o toque, tá? Eu, deputado, eu costumo dizer isso, porque o pessoal aqui é como se fosse... uma mesa de bar, né? Tem que dizer isso aí. Deputada, aqui é um bate-bola muito rápido aqui. Vamos lá. O que você mudaria no Brasil hoje? Uma palavra ou uma frase, deputada. A consciência das pessoas. Boa, muito boa. Boa. Gostei, deputado. É isso mesmo. Mudando a consciência das pessoas. Eu tive que entender também, porque foi muito boa. A pegada dela foi muito boa. A consciência da pessoa diz tudo. Diz tudo. Resumidamente, diz tudo ela aí, ó. Ciência, ó. Convém ou não convém? Deputada, um hobby seu. Eu sou cinéfila, adoro cinema. Adoro ver filmes. Bacana. Um hobby, uma cor. Vermelha. Vermelha, tá vendo, gente? Vermelha do Papai Noel. Vermelha. Vermelha do Papai Noel. Por isso que eu vi até de vermelho. Falei aqui no início do programa, vermelho, para te agradar. Claro, eu sabia. Uma cor vermelha. Um prato de comida, deputada. Eu gosto de feijoada. Feijoada, tá vendo? É das raízes mesmo, tá vendo? Feijoada. O povo negro fala isso, né? Porque os fazendeiros comiam a melhor parte do porco, sobrava aquilo que descartava, né? Orelha, pé, focinho. E aí virou feijoada. Feijoada. Que é uma comida negra. É isso mesmo, gente. É cultura. Ó, Leninha, deputada Leninha também é cultura. Que veio da África, é isso mesmo, viu, galera? E descartava os feudos lá, descartavam e os negros pegavam, os escravos pegavam e faziam com o resto. Mas ela tá falando, ela tá sendo boazinha, a orelha, pô. Ela falou a melhor parte da feijoada. Mas, na verdade, era mais osso, viu, gente, que jogava naquela época, viu? Muita maldade mesmo. E, deputada, família. É a base para uma sociedade melhor. É lá onde se aprende os valores, né? A ética, principalmente o amor que deve haver, né? Entre as famílias primeiro, depois para o mundo. Muitos claros. É a minha cidade querida, que eu nasci, que me acolheu e me fez ser o que eu sou também. Deus. Tudo na minha vida e na vida das pessoas, naquelas que acreditam de fato. Que existe um ser que quer o nosso bem, que quer o melhor para nós. Eu não acredito num Deus do amor, não um Deus vingativo, mas um Deus que dá oportunidade, um Deus presente e que, graças a Ele, é que a gente tem tudo que a gente tem. Maravilha. E para finalizar,
por que você aceitou o convite de estar aqui hoje com a minha pessoa? Além da insistência, viu, gente? Eu insisti para ela estar aqui. Não, mentira, não insisti não, gente. Ela aceitou muito de bom tamanho. Ela só estava querendo ajustar a agenda dela, mas não teve nada de insistência não, tô brincando. Primeiro é isso, você também é uma pessoa muito querida, eu percebo. Eu também ando ali naquela assembleia, eu sou observadora, nos corredores, o quanto você também atrai para perto de si pessoas de todos os diferentes níveis, né? Desde lá na porta com o... Porque todo mundo engraxate que tá lá. Eu passo sempre, te vejo lá, sempre cercado de pessoas. Então, acho que um motivo de vir aqui é porque eu também sinto que você é uma pessoa do bem. A sua energia também é muito boa. Eu sempre acreditei nisso, assim, de pessoas que estão em diferentes lugares fazendo diversas funções, mas são pessoas do bem. Então, por você, eu vim aqui, né, para a gente bater esse papo, pelos seus ouvintes, os que acompanham, né, seu podcast aí também, que acho que merece esse papo legal que a gente faz aqui. Parabenizar mais uma vez você por essa iniciativa. E é muito importante, no lugar que nós estamos, a gente também contribuir para que a comunicação flua, para que a gente contribua também dessa forma, mesmo que não é diretamente com a pessoa, mas eu sei que a mensagem chega a várias pessoas e que possa, inclusive, animá-los, né? Estimulá-los a também a entrar para a política, a ver a política como uma coisa boa. Nem tudo é política. Além da política, nós temos também as amizades, os sentimentos, os afetos, os desejos, enfim. Eu penso que isso tudo contribuiu para que eu tivesse aqui agora com você. Muito obrigado, deputado. Eu agradeço demais. Entrevistei a nossa querida Leninha, mas antes de encerrar o programa, gostaria que você deixasse, presidenta, um recado para as pessoas mais simples, porque eu vi que você vem de origem humilde, para elas terem uma motivação também, porque tudo naquilo posso, quando creio. Quem acredita, sempre alcança. Então, eu gostaria que você deixasse um recado aí, que é importante. Você é uma mulher vencedora na vida. Parabéns, porque você tem, além de ser vencedora, não em cargos públicos eu estou falando, mas sim de ter Deus no coração e ter essa bondade e ter essa simplicidade que você tem. E de ser uma pessoa verdadeira que eu vejo que você é. Você não é falsa, você olha no olho, tem dia que você está mais calada, como todos nós temos problema, porque quem ri demais, a falsidade está aí. Todos nós temos problema, mas deixe o seu recado aí para as pessoas, para motivar elas. Parabéns pela sua posição, pelo seu cargo e vida longa à deputada Leninha e que você tenha êxito em tudo que você for colocar os seus projetos, viu? É o que eu desejo de coração, querida. Obrigada mais uma vez, um abraço grande também à sua equipe aqui, o pessoal que trabalha com você. Eu queria deixar 2 recados. O primeiro é que, é claro que a gente chega, graças a Deus, graças às pessoas que confiam, acreditam no trabalho da gente, também a forma da gente lidar com o trabalho, a responsabilidade, né? Eu sempre digo que estar nessa posição de vice-presidenta não é só de enfeite, né? Eu estou lá todo dia, despacho com o presidente, pergunto o que está precisando. Assim como no meu bloco, lá na minha liderança, eu vou lá, estou à disposição, porque a gente precisa ter foco, fazer com qualidade, fazer bem feito. Chegar onde eu cheguei para uma pessoa da minha trajetória é dizer também que você, que às vezes não tem muita oportunidade, mas a educação ela é fundamental. Ela te liberta, ela te faz você chegar onde você nem imagina. Então, estudar é fundamental, ler é fundamental. Então, toda a minha base vem da educação e da família, claro, né? E graças a Deus também de formação cristã, católica e respeito todas as religiões, mas eu também atribuo a minha identidade, a minha pessoa, à formação também católica cristã da vida inteira. O outro recado, que é fundamental, que nem tudo é só política, mas a gente precisa recuperar a boa política. Você falou de uma pessoa que eu também admiro muito, João Leite. Eu tive a alegria de compartilhar com ele momentos na legislatura passada, uma pessoa séria, comprometida, uma pessoa, assim, gentil, educada. Do bem, né? Do bem. E, infelizmente, é isso. Eu sempre digo assim, para Minas Gerais, que teve Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, que teve Eduardo Azeredo, Aécio Neves, Anastasia. Eu estou falando de gente também da direita, mas uma direita num nível de debate, de respeito muito grande.
E agora, com todo o respeito, para você ter um Nicolas, o próprio Cleitinho, eu estou falando do ponto de vista da política, não é da pessoa, mas Claro, do conteúdo político, da forma respeitosa de tratar as coisas, de cuidar. Eu tenho lamentado muito essa questão da política mineira. A política mineira sempre foi uma referência. O Juscelino Kubitschek foi presidente do Brasil, construiu Brasília, né? O Tancredo, o Azeredo, o Aécio, a própria Anastasia, que hoje está no Tribunal de Contas da União, pessoal da direita que constrói uma lógica da política muito diferente do que a gente está vendo da política que está acontecendo hoje em Minas Gerais. Então, eu gostaria de ver as pessoas se envolvendo mais para a prática da melhor política, da boa política, entendendo que nós temos divergências, mas a gente tem que procurar confluência, a gente tem que ter unidade naquilo que é melhor para o nosso Estado, para o nosso país e principalmente para as pessoas mais pobres. Então, eu desejo que a gente construa um caminho aí da boa política para a gente melhorar cada dia mais a vida do nosso povo. Deputada, sinta-se como se estivesse na sua casa. Todas as vezes que quiser vir no Nem Tudo é Só Política, o convite já está feito, viu? Muito obrigado pela sua presença. Agradeço, fique com Deus, todos vocês, e até a próxima oportunidade.